Policial com bebê no colo reage a assalto e atira em criminoso em São Paulo. PM do Rio tem 2.000 homens longe dos quartéis e policiais que ganham sem trabalhar. Órgão do governo federal vai investigar o monopólio da Rede Globo nas transmissões do futebol. Michel Temer define novo líder do governo na Câmara. Ex-ministro José Dirceu é condenado à maior pena da Lava Jato. E a nova técnica que tem salvado crianças vítimas de leucemia. Olá, boa noite para você. A reportagem que abre esta edição do Jornal da Record mostra a cena em que um policial com um filho no colo é rendido por um assaltante. Ele entregou o dinheiro, mas teve que tomar uma decisão quando percebeu que estava perto de ser reconhecido. O motorista desce do carro. Enquanto abre a porta de trás, uma moto passa lentamente do outro lado da rua. Tira o filho de 6 meses da cadeirinha. A mulher dele sai em seguida. O homem toca a campainha e espera com o filho no colo. O assaltante, armado, se aproxima. Não sabe que a vítima é um policial. Depois de pegar o dinheiro, o criminoso começa a revistar o agente. É quando o policial saca a arma e dispara. O assaltante cai. Outra câmera mostra que o agente entrega o filho e corre em direção a um motoqueiro que estaria esperando pelo ladrão e que consegue escapar. O assaltante tenta fugir, mas ferido fica no meio da rua. O policial volta para render o criminoso até a chegada da PM. Pouco antes da tentativa de roubo, o policial tinha sacado R$5.000 numa agência bancária nesta avenida. Enquanto retirava o dinheiro, desconfiou do comportamento de um homem que pedia informações a uma funcionária. O agente, que não quer gravar entrevista, suspeita que o rapaz estava no banco para observar os clientes e indicar vítimas ao assaltante. Uma pessoa que passava pela rua reconheceu o criminoso. Disse que já tinha sido assaltada por ele depois de sacar dinheiro no banco. Tiago da Silva, de 26 anos, foi levado para o hospital. Esse tipo de crime, conhecido como saidinha de banco, se tornou comum e motivo de preocupação na hora de sacar dinheiro. A gente fica insegura sempre, né? Se eu achar que tem alguém me observando, eu não saco o dinheiro para sair. Então é melhor, às vezes, você perder aquele tempo, meia hora e tal, e voltar para ver se não tem um risco maior, não é verdade? Um antigo inspetor-geral da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, dispensado depois de ser flagrado batendo num camelô, virou funcionário fantasma da prefeitura. Ele foi readmitido no dia seguinte à exoneração e cedido a outro departamento. Só não se sabe qual. Ninguém sabe onde o policial militar trabalha. Oficialmente, o capitão Rodrigo Fernandes está cedido à Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio. Nossa produção procurou por ele na sede da secretaria. Estou procurando o Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes. No 7º andar, onde ele deveria dar expediente, quase ninguém conhece o capitão. Gabriela está lá? Procurando... Rodrigo Fernandes. Não é daqui, não? Oi? Mas é a CEOP aqui, não é? Daqui não tem nenhum Rodrigo Fernandes? O capitão da PM ficou conhecido durante uma operação para reprimir o comércio irregular em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Usando o uniforme da Guarda Municipal, o oficial aparece agredindo um camelô. Na época, Rodrigo Fernandes era inspetor-geral da Guarda. Foi nomeado pelo amigo e parceiro de farda, o então capitão da PM, Leandro Mattielli, no final de 2012. Mas a ação contra os ambulantes teve repercussão negativa e ele foi exonerado em 22 de fevereiro deste ano. Demitido, Rodrigo Fernandes deveria esvaziar as gavetas e deixar o prédio da Guarda Municipal e reassumir o posto de oficial neste batalhão da Polícia Militar no centro da cidade. Mas não houve tempo hábil para isso. No dia seguinte, ele foi nomeado para um cargo na Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio. O Diário Oficial mostra que ele foi readmitido no dia 23 de fevereiro. O Sindicato dos Guardas Municipais denuncia. O secretário e amigo Leandro Mattielli protegeu o PM. Ao invés de fazer a apuração pela Secretaria do fato ocorrido em Santa Cruz, principalmente, apurar os fatos e aplicar uma penalidade, acobertou então o ex-inspetor-geral, Rodrigo Fernandes, na Secretaria de Ordem Pública.
A secretaria levou 2 dias para responder à nossa reportagem e disse que nesses 3 meses de ausência, o capitão estaria de licença médica e teria emendado férias até o fim do mês. O sindicato encaminhou a denúncia ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar. Os 2 órgãos não responderam. É mesmo difícil saber as atividades exercidas, ou por onde andam mais de 2.000 PMs cedidos para outros órgãos da administração pública. O contingente suficiente para criar 4 novos batalhões. Cadê o policiamento, que era aquele que dava visibilidade, que desestimulava práticas delituosas? A PM informou que um convênio prevê o ressarcimento do salário dos policiais cedidos. O capitão ganha quase R$9 mil. A prefeitura diz que não paga nada. Como ninguém controla, o sindicato denuncia que ele nem precisa bater o ponto. Ele não tem atribuição nem na prefeitura e muito menos na Polícia Militar, ou seja, ele está livre, leve e solto. A Secretaria de Ordem Pública informou que, ao ser exonerado do cargo de comandante da Guarda Municipal, o capitão Rodrigo Fernandes retornou automaticamente ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, investiga a legalidade do monopólio da TV Globo na transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Há fortes indícios de que a exclusividade fere a livre concorrência. O monopólio da TV Globo na transmissão do Campeonato Brasileiro incomoda os torcedores e agora o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ligado ao Ministério da Fazenda. O órgão investiga a exclusividade da emissora na transmissão do futebol regional e nacional. Há indícios de que a Globo estaria ferindo a livre concorrência. O CAD vem acompanhando a negociação entre a emissora e os clubes de futebol desde março. O pacote dá direito de transmissão em TV aberta e também em canais fechados e pela internet. O CAD também vai investigar se a Globo pode impor que as partidas de futebol só comecem depois que a novela da emissora acaba, o que faz com que os jogos terminem por volta de meia-noite. Desde o ano passado, a Globo vem tentando fechar contratos de exclusividade até 2020 diretamente com os times de futebol. O valor deste acordo ultrapassaria R$1 bilhão. Em nota, o CAD afirma que o caso está em análise inicial e que está colhendo informações sobre o mercado. Após a instrução, o procedimento pode ser transformado em inquérito administrativo. O assunto também deve ser investigado no Congresso, onde acontecem 2 CPIs para investigar o futebol. Uma no Senado, outra na Câmara. Em nenhuma delas, representantes da Globo foram ouvidos até o momento. O monopólio eu não acho um bom caminho. O centro de qualquer contrato é o espetáculo. Então, o interesse que deve ocorrer em qualquer espetáculo, neste caso, deve ser o interesse do torcedor brasileiro. Este especialista em comunicação critica o monopólio na transmissão do Campeonato Brasileiro. Hoje nós temos apenas uma emissora com uma imagem só, um jogo só e uma narrativa só. O que é muito ruim. Ideias diferentes sobre o mesmo jogo são importantes para o telespectador formar também a sua opinião. Hoje ele está preso a uma opinião só. Por nota, a Rede Globo diz que não comenta questões em andamento no CAD e que está fornecendo todas as informações solicitadas ao órgão federal. O presidente interino Michel Temer deve fazer um pronunciamento nos próximos dias para apresentar um balanço da situação das contas do governo. Hoje, Temer disse que vai ampliar a verba para a cultura. Na primeira reunião com os senadores que apoiam o novo governo, Michel Temer pediu prioridade para a votação da nova meta fiscal, que ficou agendada para a semana que vem. O PMDBista também estuda fazer um pronunciamento sobre as contas do governo. Aguarda apenas o resultado do levantamento encomendado aos novos ministros. Hoje, a Bolsa de Valores de Nova York suspendeu a venda das ações da Eletrobras. A punição aconteceu porque a empresa não entregou seus balanços às autoridades americanas. Agora, os credores podem cobrar até 40 bilhões de reais em dívidas antecipadas. O governo acredita que está avançando na reorganização da sua base de apoio no Congresso, mas corre para corrigir erros na formulação da equipe ministerial. O que mais preocupa o presidente interino Michel Temer é a reação de artistas e intelectuais ao fim do Ministério da Cultura.
Para superar resistências, Temer promete aumentar a verba para o setor. Agora há pouco, a assessoria do Planalto divulgou declaração de Temer sobre o assunto. Há um débito setor da cultura brasileira, do Ministério da Cultura, que está em torno de 220, 230 milhões. No orçamento do ano que vem, vamos aumentar o valor destinado à cultura. Tamanha é a importância desse setor. Não é o fato de ser ministério ou não ser ministério que reduz a atividade da cultura no país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, vende a ideia de que a fusão das pastas pode ser um bom negócio para a cultura, que perdeu 25% de sua verba como ministério exclusivo. Para facilitar a aceitação do novo secretário de Cultura, o diplomata Marcelo Calero, a promessa é pagar ainda este ano dívidas de mais de 200 milhões de reais do ministério com artistas e produtores. Na única transmissão de cargo após a troca de governo, o novo chanceler José Serra assume no Itamaraty, anunciando guinada na diplomacia. A diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses da sua economia. Veja a seguir, o novo líder na Câmara dos Deputados é investigado na Operação Lava Jato. E ainda hoje, na nossa série especial, transplante de medula óssea entre pessoas parcialmente compatíveis amplia tratamento contra a leucemia. O novo governo de Michel Temer escolheu hoje seu novo líder na Câmara. André Moura, do PSC, aliado de Eduardo Cunha, é investigado na Lava Jato, réu em 3 ações no Supremo Tribunal Federal e acusado de tentativa de homicídio. Se eu tivesse algo a temer em relação à Lava Jato, jamais eu teria a atitude que eu tive, eu teria o tipo de comportamento que eu tive de enfrentar e exigir, a averiguação e pedir indiciamento de vários, como eu pedi na CPI da Petrobras. A opção do Planalto por Moura, apoiado pelo grupo de 13 partidos chamado Centrão, desagradou parte dos aliados, que tem outro problema: afastar o atual presidente em exercício, Waldir Maranhão. A permanência do senhor Waldir Maranhão atrapalha em muito, porque ele não tem nenhuma capacidade, não tem condições de continuar à frente da Câmara, mesmo que interino. No fim da tarde, Waldir Maranhão deixou o gabinete pela porta dos fundos e se ausentou do Congresso sob a alegação de atender compromissos pessoais. A sessão foi presidida pelo segundo vice-presidente, Fernando Giacobo, e até os aliados perderam a paciência com o presidente em exercício. Esse homem foi para casa, você é um desmoralizado. Honre as calças que você vista. A situação de Maranhão pode piorar. O Democratas entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para declarar o cargo vago e convocar nova eleição. O revezamento da tocha olímpica Rio 2016 passou hoje pela última vez nas cidades capixabas. A chama olímpica visitou Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus. Na cidade de Serra, região metropolitana da capital, Vitória, o evento reuniu cerca de 20 mil moradores. Amanhã, o revezamento da tocha chega ao estado da Bahia. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você vai ver a seguir: fiscais do trabalho libertam bolivianos mantidos como escravos na Grande São Paulo. E também a batalha das crianças contra a leucemia. Uma nova técnica permite fazer o transplante de medula óssea com o doador que não é 100% compatível. Foram encontrados num galpão em Cajamar, na Grande São Paulo, 30 bolivianos. Eles viviam e trabalhavam como escravos. Do lado de fora, um casarão inacabado com poucas janelas e grades. Quando a polícia entrou, encontrou 2 galpões onde mais de 30 bolivianos trabalhavam em condições próximas à escravidão. Segundo os investigadores de Franco da Rocha, os bolivianos costuravam dia e noite. Entre os sacos de tecido e roupa, etiquetas de marcas conhecidas. Acima de 1.000 dá para tirar com o marido, né?
O dono da casa, Lúcio Lara Cali, que também é boliviano, foi preso. Ele é suspeito de ser o explorador das famílias. A casa tem 4 andares. Neste corredor tem 8 quartos. Em cada um deles mora uma família boliviana. São 3, 4, 5 pessoas vivendo num espaço como este aqui, muito pequeno. Aqui não tem ventilação, banheiro e nenhuma estrutura de higiene. Dentro dos quartos encontramos crianças, restos de comida e muita sujeira. Os bolivianos vão ser encaminhados para abrigos. Os motoristas de ônibus de São Paulo prometem uma nova paralisação amanhã no começo da tarde. Hoje eles fecharam terminais por 2 horas e provocaram muitos transtornos. 29 terminais não funcionaram. No Parque Dom Pedro, os veículos fecharam a saída do terminal e os passageiros só desembarcavam. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram prejudicadas. O sindicato da categoria quer reajuste de 15% e participação nos lucros. Mas as empresas ofereceram apenas 2,31%. Cerca de 450 integrantes do MST resistiram à desocupação de uma fazenda no oeste do Paraná. Eles atearam fogos em pneus e interditaram uma rodovia. O grupo tem agora o prazo de 2 dias para deixar o local. O número de casos confirmados de microcefalia chegou a 1.384 no país. Outros 3.000 casos suspeitos estão em investigação pelo Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro, a Marinha emitiu um alerta por causa das fortes ressacas. As ondas podem chegar a 2,5 metros. Durante a noite, caiu granizo no interior do estado e pela manhã, o aeroporto Santos Dumont ficou fechado por causa do mau tempo. O juiz Sérgio Moro condenou hoje o ex-ministro José Dirceu à maior pena da Operação Lava Jato até agora, 23 anos de prisão. Segundo o juiz Sérgio Moro, José Dirceu era um dos chefes da corrupção na Petrobras e recebeu 15 milhões de reais do esquema. O dinheiro desviado da estatal era lavado e abastecia o PT e outros partidos, além de políticos e servidores públicos. Apesar disso, Moro disse que não reconhece José Dirceu como o comandante do grupo criminoso, mas que considera perturbador que o ex-ministro tenha recebido propina enquanto estava sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal pelo escândalo do Mensalão, em que foi condenado justamente por corrupção. Além de Dirceu, também foram condenadas outras 10 pessoas, entre elas o irmão do ex-ministro Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, o ex-vice-presidente da Engevix, Gerson de Mello Almada, o operador do esquema, Milton Pascovitch, e o lobista Fernando Moura. Sérgio Moro também condenou os réus a pagar cerca de 4,5 milhões de reais em multas. Pela primeira vez em mais de 2 anos de operação, Sérgio Moro rompeu um acordo de delação premiada. O juiz retirou os benefícios do lobista Fernando de Moura, que contou detalhes da participação de Dirceu no esquema da Petrobras, mas mudou o depoimento 2 vezes. Por isso, a justiça entendeu que houve quebra no acordo e o lobista foi preso novamente esta manhã e não vai mais ter a pena reduzida. Quinta-feira com chuva em grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste. As pancadas se espalham de Mato Grosso a São Paulo, mas o volume de água será baixo. Chove ainda do Acre até o Ceará. Faz sol do Rio Grande do Sul ao interior paulista e de Mato Grosso ao Nordeste. Madrugada gelada no sul de Minas com 5 graus em Monte Verde. Em Urupema, na Serra Catarinense, 2 graus abaixo de zero com risco de geada. À tarde, máxima de 25 graus no Rio de Janeiro e de 32 em Cuiabá. Hoje, São Paulo registrou a tarde mais fria para maio em 8 anos, com 16 graus e meio. Amanhã faz 21. Em Fortaleza, 30. Em Belém, 33. Em Brasília, chove e faz 26 graus. Um dos torcedores do Corinthians, que esteve detido em Oruro, na Bolívia, foi preso pela polícia. Ele participou da agressão a palmeirenses após o clássico disputado no Pacaembu, em São Paulo, no início de abril.
Tadeu de Macedo Andrade foi preso quando treinava numa academia da Zona Norte de São Paulo. Na casa dele, a polícia apreendeu cerca de 30 camisetas da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, da qual ele chegou a ser vice-presidente. A prisão preventiva de Tadeu foi decretada em abril, quando participou juntamente com quase 30 corintianos da agressão contra 3 torcedores do Palmeiras numa estação de metrô. Desde então, a polícia investiga Tadeu pelas câmeras de monitoramento da capital paulista. Para não ser descoberto, segundo investigadores, ele costumava dormir na casa de amigos, mas circulava pela cidade com o próprio carro. Um dos maiores líderes da Gaviões da Fiel, Tadeu estava entre os 12 torcedores corintianos que ficaram presos em Oruro, na Bolívia, depois da morte do adolescente Kevin Espada, atingido por um sinalizador durante uma partida. É um elemento que se envolve em várias confusões. Se envolveu na Bolívia, ficou 4 meses preso, voltou aqui para o Brasil e vem causando problemas em todos os jogos. E pasmem, agora ele já estava com o ingresso comprado, passagem comprada, para ir no jogo do Corinthians lá na Bahia. Quer dizer, ele vai para perturbar. Terminou em confusão o protesto de estudantes secundaristas agora há pouco em São Paulo. Os jovens caminhavam em direção ao centro da cidade, interditando avenidas. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o grupo que pede melhorias na educação. Um estudante aparece sendo dominado e leva chutes de um PM. Ainda não há informações sobre presos ou feridos. Agora, nossa série especial, médicos do Brasil e do mundo buscam alternativas para salvar crianças que sofrem de leucemia. A principal dificuldade é encontrar um doador compatível, mas novas técnicas já são uma realidade. O diagnóstico de leucemia, antes mesmo da adolescência, trouxe um drama extra que Jennifer teve de enfrentar. Eu perdi muitos amigos. Você perdeu amigos do hospital? Sim. Eu perdi assim as mais que eu contava minha história assim. E eu era amiga mesmo, então foi praticamente todos embora. A descoberta do tipo raro da doença foi aos 10 anos de idade, depois do que parecia ser apenas uma dor de garganta. Você fica na sua casa, você brinca normal, de repente você está no hospital e fala que você tem leucemia. Seu cabelo vai cair. É um drama que acaba envolvendo toda a família. Nos casos em que é preciso fazer o transplante de medula óssea, os pais, os irmãos, os parentes acabam na busca por um doador, uma tarefa que pode ser demorada. Jennifer fez quimioterapia. Por sorte, estava no lugar certo, na hora certa. Os médicos do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil estavam prestes a testar um novo tipo de transplante, o haploidêntico. Os doadores só precisam ser 50% compatíveis. No procedimento, os médicos inativam as células do doador que podem sofrer rejeição. Eu fui a terceira pessoa a ser transplantada com esse novo transplante. A terceira? Terceira. Estas fotos foram feitas no dia em que Jennifer fez o transplante. O doador foi o irmão Wesley. É o irmão que você briga mais? Isso, do meio. Discutia e é o todos irmão os dias. palmeirense. É. Você agora é palmeirense praticamente. Eu sou metade palmeirense, metade corintiana. Aqui, outra paciente celebra com os funcionários do hospital. Deu certo. Com o novo tipo de transplante, as esperanças na fila de espera aumentaram. A taxa de sucesso se manteve próxima dos 80%. A gente consegue um transplante de medula para praticamente todos os pacientes. Isso para a gente já é um avanço, né? Com as técnicas que a gente acabou desenvolvendo. Hoje não é
a gente não precisa mais de um irmão 100% compatível, que é uma coisa difícil, às vezes, de encontrar. A leucemia é o tipo de câncer mais comum entre as crianças. E isso estimula os cientistas, nos casos mais graves, a experimentarem soluções que, para quem é leigo, parecem saídas da ficção científica. Difícil acreditar que a menina desta foto, abraçada pela mãe, é a mesma que aparece nesta outra, à beira da morte. Dos doadores de medula, uma rede de maternidades está autorizada a coletar gratuitamente cordões umbilicais, desde que a grávida manifeste o desejo de doar. Foi o que salvou a vida de Guilherme, que tinha 4 anos de idade quando veio o diagnóstico: leucemia. Começou com uma dor de ouvido e tava com uns hematomas pelo corpo, né? Aí, quando foi feito o exame começou a dar alterado. Foram 2 tentativas de controlar a doença com quimioterapia, sem sucesso. Ele precisaria do transplante, porque já foram muitos químios, né, que ele tomou. Aí não ia aguentar o corpinho dele estar fazendo quimioterapia. Aí ele foi para a fila de espera. Janaína engravidou para tentar ajudar o filho. É que o transplante de medula óssea pode ser feito também através das células-tronco do cordão umbilical. Yasmin nasceu, mas não era compatível. Guilherme, enquanto isso, sofria por não entender muito bem o que estava acontecendo. Ele não sabia, ele não tinha noção que era uma doença grave, ele não sabia porque o cabelo dele caía, então quando o cabelo dele caía a gente fazia. O pai dele ia lá raspar o cabelo também, o tio também chegou a raspar o cabelo também. Foram mais alguns meses de agonia até que o cordão umbilical de um bebê nascido na zona sul de São Paulo pôs fim a 3 anos de sofrimento. Agora ele completando 1 ano, ele fez o transplante. Foi uma bênção que a gente estava esperando assim durante muito tempo, desculpa. Guilherme agora retomou as brincadeiras de criança. O exame mais recente foi em janeiro. Agora, em janeiro, eu recebi a melhor notícia da minha vida. Foi que o meu filho, ele tá normal. Não tem nada. Que logo mais ele poderá ter uma vida igual as outras crianças. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Fique agora com o Gugu, que foi até os Estados Unidos conhecer a mulher de 74 anos, que virou celebridade ao descobrir a fórmula da juventude.
E como será que estão Ovelha e Rita Cadillac, que toparam o desafio de rejuvenescer 20 anos? A gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.